Olá, alunos, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos fazer uma introdução sobre um conteúdo muito interessante que permite o aumento, né, na performance dos bancos de dados. Eu gostaria de fazer uma introdução com vocês ao uso de índices, tá? Posteriormente eu pretendo também falar muito mais sobre performance na utilização do banco de dados, tá? E na aula de hoje eu queria dar uma introdução ao uso de índices para que vocês comecem a ter uma noção sobre o que é isso, tá certo? Então, eu vou abrir aqui o meu MySQL Workbench, né? E agora nós vamos ter aqui uma pequena parte teórica, né? Onde eu vou explicar algumas coisas e depois eu quero desenvolver com vocês uma pequena aplicação em PHP para a gente poder para a gente poder popular o banco de dados que a gente vai criar aqui. E ao final eu quero demonstrar para vocês que quando a gente utiliza índices de pesquisa, a gente vai aumentar, né, o resultado das pesquisas, tá certo? Então, eu queria começar, né, fazendo aqui essa pergunta aqui para vocês e respondendo, né, o que são índices, tá? Então, acompanhem comigo a leitura aqui. Os índices são um comando do tipo DDL, né, Data Definition Language, que permitem acelerar a recuperação dos dados. Por exemplo, imagine que você compre um livro de 1000 páginas para suas pesquisas acadêmicas e este não apresente em seu conteúdo um índice reportando o seu conteúdo, né? Este não apresente, né, um índice reportando seu conteúdo. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor esse texto. Ok. Por outro lado, um livro que apresente um índice de suas abordagens, né, de seus conteúdos, de seus conteúdos. Em quais livros, pessoal, a pesquisa pelo conteúdo seria mais rápida? Aquela que possui o índice ou aquela que não possui o índice? Né? Eu creio que todos irão concluir que é aquela que tem um índice, né? Então, portanto, índices são sempre bem-vindos em consultas nos livros. E para o contexto de banco de dados também, né? Os índices eles também têm essa mesma finalidade, tornar as pesquisas mais rápidas. Então, problema aqui de performance, né? Quando fazemos consultas em uma tabela, estamos selecionando registros com determinadas propriedades. A forma trivial de realizar esta operação é avaliar cada um dos elementos do conjunto para determinar se ele possui ou não as propriedades desejadas, ou seja, avaliar um a um todos os seus registros. E se houver milhares de registros? Então comecem a imaginar aí se nós temos aí uma tabela com milhares de registros e nós tivermos que avaliar, né, um a um, né? Então a consulta, com toda certeza, ela vai ser lenta, né? Em tabelas grandes, a operação descrita anteriormente será muito custosa, tá? Então isso aqui é um problema na utilização dos bancos de dados, porque, né, as consultas precisam ser as mais rápidas possíveis. Consultas lentas vai gerar sistemas lentos, e sistemas lentos, né, vai deixar o usuário insatisfeito, e o usuário insatisfeito não vai trazer retorno financeiro, tá? Então nós precisamos deixar os usuários dos nossos sistemas bem satisfeitos, porque são eles que pagam, né, os sistemas que nós pretendemos desenvolver, ok? Então, imaginemos que se deseja relacionar todas as apólices vendidas para um determinado cliente. Para saber seu histórico, né, se for necessário varrer toda uma tabela de apólices para responder essa questão, o processo certamente levará muito tempo. Tá certo, pessoal? Então, ó, com os índices, né? Os índices é uma forma de resolver este problema, tá? Os índices eles possibilitam ao banco de dados o acesso direto às informações desejadas.
O índice é uma estrutura onde todos os elementos de uma tabela estão organizados em uma estrutura de dados eficiente, ordenada segundo algum critério, certo? Então, eu tenho aqui uma imagem, né, aonde eu quero fazer aqui a demonstração gráfica do que seria um índice, tá? Então, está aí, ó, um índice seria isso aqui, né? Então, quando o banco de dados vai fazer a pesquisa, em vez de ele sair percorrendo todos os campos do banco, né, ele pesquisa no índice e ao achar essa posição aqui, que seria a posição que ele está procurando, ele já acessa diretamente lá a informação que ele está procurando, tá? Então, o índice ele tem, né, ele tem a mesma função de um índice de livro, de um sumário de livro, onde você olha o sumário, olha aquele índice e já vai direto naquele assunto que você está procurando, tá? Então, por que utilizar índices, né? Então, nós vamos utilizar os índices para garantir uma performance, tá? Além disso, né, o índice ele otimiza consultas, né? Ele pode ser utilizado para a gente estar otimizando as nossas consultas. Por exemplo, né, as estatísticas das consultas realizadas podem ser armazenadas para depois se otimizar as consultas, né? Então, com um índice, nós podemos ir armazenando as estatísticas das consultas que forem feitas e depois utilizar essas informações para otimizar as consultas. Um outro item importante aqui é que, através do uso de índices, nós podemos garantir integridade e unicidade, tá? Então, a chave primária, como todos nós já conhecemos, ela garante unicidade em uma tabela, mas o índice e unique, por exemplo, ele pode ser utilizado para garantir, né, que o nome de um curso seja único, ou não ter duas cidades com o mesmo nome no estado, né? Então, os índices têm essa vantagem, né? Tem essa possibilidade aí de você otimizar as consultas, deixar as suas consultas mais rápidas e também, né, pode garantir, né, a unicidade dos elementos da tabela, como outras situações que eu pretendo exemplificar para vocês à frente, tá? Então, como é que a gente pode fazer a criação de um índice, né, em uma tabela, tá? Quero digitar para vocês aqui o comando, né, de criação, tá? Então, o comando é esse aqui, ó, create index, né? Aqui eu vou colocar o nome do índice, tá? E eu vou dizer que esse índice vai ser aplicado, né, na coluna tal, ok? Então eu digo aí o nome da tabela, o nome do índice e a coluna, né? Se você desejar ver quais são os índices que existem em uma tabela, você pode usar o seguinte comando: show index from tabela, tá? E é isso aí, né? Nós temos aí esses dois comandos aí do MySQL. Desculpa, pessoal, pela tossida. Esses dois comandos aí do MySQL para você começar a trabalhar com os índices, tá certo? Então agora eu quero fazer com vocês aqui um exemplo para fazer uma demonstração de como os índices possibilitam que as nossas consultas fiquem mais rápidas, né? Então eu vou digitar aqui, eu vou fazer a criação aqui de uma tabela, né? E essa tabela vai ser agenda. E essa tabela vai ter um ID, esse ID ele vai ser int, não pode ser nulo, ele vai ser auto incremente e ele vai ser a chave primária da minha tabela, tá? O próximo item aqui da minha tabela vai ser o DDD. O DDD ele vai ser int
ele terá o tamanho 3 e não pode ser nulo. E nós temos aqui um número, né? O número da agenda vai ser de tamanho 8, not null também, tá? E o motor aqui nessa tabela vai ser o InnoDB. Tá? Então eu tenho aqui uma agenda. Tá? Eu vou pegar esse comando aqui e vou replicar aqui embaixo. E essa aqui vai ser a tabela, a agenda indexada. A agenda indexada. A agenda indexada, ela vai ter a mesma estrutura da agenda, tá? Ela vai ter a mesma estrutura da agenda. E aqui embaixo, nós vamos criar o índice para a agenda indexada. Então, vamos colocar aqui create index número on agenda indexada número 4. Então eu quero indexar os 4 primeiros dígitos da coluna de número, tá? Então, feito isso daqui, vamos executar os comandos, tá? Então, nós temos aqui, vamos executar o primeiro comando, criou. Vamos executar o segundo comando, criou. E vamos executar a criação do index, tá? Ok, fizemos aí a criação. Agora eu quero fazer a população dessas tabelas aqui. Vamos atualizar aqui. Ok, tá aqui as minhas duas agendas. Eu tenho a agenda normal e a agenda indexada. Quando a gente abre aqui, né, nós temos aqui o índice da chave primária. E aqui, né, da agenda indexada, nós temos o índice aqui da chave primária, né, e temos um outro índice que nós criamos aqui na coluna número, né. Então nós temos dois índices aqui. Agora eu quero fazer a população dessa tabela. E aí, para a gente popular essa tabela, eu vou desenvolver aqui agora com vocês uma aplicaçãozinha rápida, pequena, em PHP, tá? Para a gente colocar, né, os dados nessa tabela. Então eu só peguei, né, um arquivo que eu já tinha programado em um outro momento, que vai para mim fazer a conexão com o banco de dados. Eu vou aproveitar ele aqui e eu vou criar aqui, né, dentro do meu diretório, né, eu vou criar aqui um index, né. Tá? Vamos apagar aqui. Ctrl Alt F. Ok. E vamos criar uma classe. Essa classe aqui eu vou chamar ela de agenda. Tá? Então, é a classe que eu quero utilizar para fazer a população dos dados aí. Então tem uma classe agenda e o index aqui, tá? Essa classe agenda eu vou colocar ele com uma maiúscula. Ok, tá? Então no index aqui, o que nós vamos colocar aqui no index? Primeiro, vamos colocar aqui no index os dados para a gente poder fazer a conexão com o banco de dados. Então, eu vou colocar aqui, né, na conexão com o banco de dados, eu tenho aqui confdb driver, confdb host, confdb name, né, confdb user, confdb pass, né, e eu já tenho todos esses dados aqui já
configurados aqui, né? Então eu tenho o self instância, return self instância, tá aqui o self instância, e o self options ele está aqui, né? Self options. Então, ok, vamos então fazer aqui a configuração. Eu tenho o conf dbdriver, mais que ele. O outro item que ele precisa lá é o host. E nós vamos colocar localhost. Próximo item é o user. E o nosso usuário vai ser o root. O próximo é o pass. E a senha eu vou deixar em branco. O próximo vai ser o TADS, o dbname, né? O nome do banco de dados, que é TADS. Essa daí é os dados de configuração. Vamos fazer aqui a inclusão das classes, né? Então eu vou incluir a classe conexão primeiro e depois eu vou incluir a classe agenda na próxima linha, tá? Vamos colocar aqui um vardamp e aqui nós vamos colocar populando agenda. E depois nós vamos colocar, né, concluído. Depois nós vamos fazer o seguinte: a agenda vai receber new, e aí nós vamos chamar, né, a classe agenda, e a classe agenda ela ainda não está feita, né? Aqui, vamos dar uma olhada aqui, agenda com maiúsculo. Agenda, ok. E dentro dessa classe agenda eu vou criar lá um método chamado popular, aonde eu vou fazer a população dos dados dentro do banco, né? Feito isso, vamos fazer aqui vamos programar aqui agora a classe agenda. Então, na minha classe agenda aqui, eu quero ter, né, public, entidade, data e erros, tá? Então, ok. Pessoal, eu vou cortar o vídeo aqui para ele não ficar muito grande e nós continuamos na próxima parte.